muito bem-vindos ao podcast do Barrete, um podcast especialíssimo, ainda a abordar a temática dos Oscars. Portanto, temos aqui o filme The Worst Person in the World, que está nomeado para melhor filme internacional, vindo diretamente da Noruega, e melhor argumento original. Vamos elaborar sobre isso um pouco mais à frente. O filme é realizado por Joachim Trier e escrito também pelo próprio, em parceria com o Eskil Vogt, com o qual ele tem escrito a maior parte, se não mesmo todos os seus filmes. Antes de entrarmos filme adentro, Tiago, Diogo, estão porreiros? Tudo bem, Estão prontíssimos. porreiros? Muito bem. The Worst Person in the World fala-nos sobre Julie, que é interpretada pela Renate Reinsve, um nome espetacular, que é uma jovem mulher que está numa fase complicada da sua vida, é uma jovem que é uma jovem indecisa, uma jovem que tem um mundo de oportunidades e que tem alguma dificuldade em focar-se quer nas suas relações como nas suas ambições profissionais. Mas para elaborar sobre o filme, que eu desde já adianto que estou encantado por ele, vou escolher o Diogo para falar um bocadinho sobre o filme, que foi quem o viu há mais tempo. É verdade. Portanto, teve mais tempo para maturar as ideias na cabeça E para de seguida esquecer passamos outras para o coisas, Tiago. não é? Exatamente. Também. Ora bem, The Worst Person in the World, nomeado para 2 categorias, não é? Portanto, para melhor filme internacional e... Qual é o outro, Bernardo? Já agora lembras-te? Argumento original. Muito bem, então a nível de argumento posso já dizer que é uma fortíssima candidata, ou neste caso um Eu também fortíssimo candidato, filme, falando no masculino. Pronto, logo a começar... Eu estou a tentar ver se me lembro de umas certas coisas que realmente tu quer dizer, como já mencionaste. Tem lá o Don't Look Up, por isso. Pois. Não, mas acho que The Worst Person in the World realmente consegue ser superior. Também já vi o Don't Look Up. E acho que começa logo com uma forma muito gira, como organizar a narrativa, pegando um bocado por aí, que é por capítulos. Por capítulos de uma personagem que, digamos, nós somos levados, espectadores, a um crescimento que tem muito drama, que tem muito conflito, que tem momentos felizes, momentos mais tristes, angustiantes, de dúvida, de certezas. E o que eu penso que aqui resulta muito bem é realmente esta viagem que nós fazemos por este tal crescimento, que se não me engano é de 4 anos, com a nossa personagem, e compreendemos que muitas vezes isso pode funcionar como um espelho, ou esta personagem pode funcionar como um espelho, principalmente nesta idade, em se calhar nós os três até nos inserimos, e conseguimos beber muito dela, beber muito, sim. Claro que certos episódios, especialmente no campo amoroso e profissional, também são passíveis de serem, digamos, analisados e postos à prova por pessoas de outro tipo de idade. Portanto, não quero cingir aqui a idade, falo só mesmo pela questão do timing, digamos assim. Mas achei muito giro, ou para mim isso funcionou muito bem, porque todas estas etapas fazem realmente parte da nossa vida, e a história de cada um nunca é igual, e nós vemos aqui uma história muito própria, uma história onde se encontra o amor, onde se encontra a decepção pela pessoa que se amava a certa altura, o que é que pode levar a uma mudança de sentimento, a não certeza do que é que realmente nós queremos para o nosso futuro, gostamos disto, também já gostamos de outra coisa, a forma como os outros veem o mundo, como os outros veem uma certa relação para connosco, quer seja a volatilidade humana. Exatamente, e o filme é muito puro. Eu acho que isto é um adjetivo que eu tenho que sublinhar neste The Worst Person in the World. É um filme muito puro, e portanto todo este acumular de sensações e todo este acumular de histórias, de pequenas histórias, porque no fundo e a tal razão dos capítulos, eu penso que funciona muito bem por causa disso. Cada capítulo acompanha, digamos, uma etapa muito importante na vida da nossa personagem. E eu penso que isso funciona muito bem, porque nós vamos juntando as peças e vamos nos sentindo um bocado, como eu já li, assim, muito derrompante, num pequeno comentário a este filme somos todos nós. E é verdade, é isso mesmo. O The Worst Person in the World acho que consegue, e acho que é essa a intenção do próprio realizador,
é fazer passar uma experiência no qual nós conseguimos vivê-la, ou se não a vivemos, vamos nos identificar em certos pontos, uns mais que outros, se calhar outros identificam-se em umas coisas, outros noutras, outros em muita coisa, outros em nada, mas há O sempre próprio este título da elemento de obra ligação. é muito introspectivo, não é? É introspectivo. Eu às vezes fazia a associação a certas atitudes ou a certas cenas que se passavam, mas eu penso realmente, tentando aqui escrutinar um bocadinho o título, The Worst Person in the World, é realmente o mostrar a frieza que o ser humano é, quer seja homem ou quer seja mulher. Nós somos frios e seguimos também instintos, e muitas vezes a moral, que eu penso que muitas vezes é aqui posta em causa, a moral aqui não serve para nada, porque as coisas acontecem e às vezes nós somos muito bons uns para os outros e outras vezes somos muito maus. E a vida é isso mesmo. A vida é esta pureza, é esta frieza, e é todo este mix, não é, de sentimentos e de sensações, e é isto Sem dúvida. que o filme é. Portanto, é isto que eu Repara levo que muito. The Worst Person in the World é algo que se diz com frequência na Noruega quando alguém sente que fez algo de errado ou que Ok. se sente mal por uma ação. Frequentemente referem que são a pior pessoa do mundo. Portanto, é quase coloquial. Não há aqui, acho que, uma intenção de grande profundidade. Ok. É Ok. mais uma questão cultural É corriqueiro, não é? norueguesa. É corrente Dentro dizer-se do... Ok. I'm the worst person in the world. Ok. Mas Quando se somos todos, está... que é isso que é engraçado. Mas tem o duplo Exatamente, sentido, Ligado ao não que tu é? estás exatamente. a Tem, dizer, no fundo, tem somos claramente todos, uma este filme leitura, somos mas... todos nós. É isso que eu penso que é aí que reside a beleza do filme. Portanto, aqui sendo um bocadinho mais poético como o Tiago, tem de roubar aqui a deixa, mas realmente o filme somos nós. Como no lema do Barreto, a arte somos nós, o The Worst Person in the World, o filme somos nós, ou esta personagem somos nós. E eu penso que isso é logo uma grande valência para eu também dizer, Bernardo, não sei se encantado é a palavra, mas fiquei muito, muito satisfeito com esta experiência, e Uhum. uma das razões pelo qual, quando disser a minha nota, posso já adiantar que também é bastante positiva, é que eu, com o tempo que se passou, tenho já vontade realmente de poder rever o filme, porque sei que vou extrair ou mais significados ou analisar certas coisas de outra forma, mas que isso vai me enriquecer. Ok? Não é uma obra que eu quero voltar. Eu penso que quando uma pessoa tem essa sensação com uma obra, não só de cinema, mas de música ou de literatura ou o que é que seja, penso que isso é logo um sinal muito positivo no efeito que essa obra teve na pessoa. Tiago. Ok, eu concordo com os pontos positivos que o Diogo lançou sobre o filme. Acho que é um filme muito intelectual, muito introspectivo e sem dúvida que faz, portanto, a transposição, sem dúvida, para aquilo que no fundo todos nós somos, tal como o Diogo disse muito bem. E a sua pureza, tal como o Diogo frisou e bem, advém precisamente daí, porque nós vemos o percurso da nossa personagem, aquilo que ela atravessa, todas as suas dificuldades, todas as suas dúvidas, todas as suas ânsias, e percebemos que o filme está muito bem estruturado. A tal questão de ser dividido em capítulos transforma o filme numa, portanto, carrega a sua fluidez de uma maneira muito própria, porque estamos perante um filme, salvo erro, tem quase 2 horas, e são 2 horas que passam muito, muito rápido, porque cada capítulo é quase, são mini histórias dentro da própria história principal. E isso consegue, portanto, adensar a fluidez do filme, na minha opinião. Portanto, em termos de argumento, o que nós temos aqui é, no fundo, uma história repleta de significados humanos e de, portanto, de tudo aquilo que o ser humano pode enfrentar ao longo da sua vida. Neste caso, a nossa personagem principal atravessa por experiências que a fazem, em termos de character development, é, sem dúvida, extraordinário neste filme, porque lá está, é precisamente esse character development a âncora deste filme. Ou seja, conseguimos entrar dentro da nossa protagonista e extrair significados dentro dela. Tal como eu estava aqui antes da gravação do podcast a falar um bocadinho com o Bernardo, nós vemos o mundo sob as lentes da nossa protagonista. E acho que o trabalho que o filme faz ao longo da narrativa é extraordinário. Em particular, uma cena em que
o mundo para e o tempo para e ela, através da cabeça dela, conseguimos fazer algo que ela gostaria de fazer naquele momento, não é? De certa maneira. E eu acho que o trabalho que o filme faz nesse aspecto, de nos levar para dentro da personagem, é absolutamente incrível. Agora, tenho uma ou duas críticas a fazer sobre o filme, nomeadamente a questão da emotividade. Acho que é um filme que não é muito equilibrado na sua emotividade e quando tenta ser, é já, na minha opinião, bastante tardio. E o que é que eu quero dizer com emotividade? Eu acho que, acho não, este filme é sobre, tal como eu disse, e como o Diogo já enalteceu, e o Bernardo também, sobre as dificuldades que a personagem tem ao longo da sua vida, e nós tentamos entrar dentro da nossa protagonista e ver todos os problemas e situações que ela atravessa. Mas não há, ao longo do filme, na minha opinião, atenção, na minha opinião, cenas de uma envolvência emocional tal que nós consigamos olhar para a nossa protagonista e estar a par e passo com as suas dificuldades. Isto de uma maneira expressa, cinematograficamente falando. Claro que através dos comportamentos e através das ações e das situações nós conseguimos envolver-nos com a protagonista, mas de um modo mais puro, mais, portanto, carnal, digamos assim, se quisermos chamar assim, cinematograficamente falando, eu acho que isso não acontece. E quando acontece, nem é tanto dentro da protagonista, mas sim sobre uma personagem secundária que está a passar por uma tragédia, neste caso a luta por um cancro, e aí sim o filme consegue elevar-se em termos de emotividade. Penso que falta um bocadinho esse filme, cenas que consigam ser emocionalmente marcantes e inesquecíveis. Dramaticamente. Não só dramaticamente, mas talvez emocionalmente falando mesmo. E também, uma coisa que também já tinha falado estou mesmo a concluir a minha primeira intervenção, uma coisa que também tinha falado com o Bernardo, e até foi ele que enalteceu primeiro, tem a ver com a questão do final do filme. Penso que é um final, não direi aberto demais, mas para aquilo que eu acho que é o filme como um todo e a sua coesão, deixa um bocadinho a desejar e não o recebi tão bem como um todo como estaria à espera ou gostaria. Portanto, aponto essas duas questões como as principais falhas do filme que, portanto, numa globalidade, não trazem o filme para baixo de uma categoria exímia em termos de narrativa, que eu acho que é, sem dúvida alguma, a narrativa e também, só mesmo para concluir, a interpretação da nossa protagonista, que para muita gente poderá parecer a Dakota Johnson, que é extremamente parecida. Por acaso li alguns na reviews do IMDb, uma pessoa só aqui mesmo para comentar. Demorou 40 minutos para eu perceber que não era a Dakota Johnson que era a protagonista do filme, e achei isso curioso. Mas faz um papel extraordinário e acho que merecia uma nomeação para melhor atriz, muito sinceramente. Possivelmente. Neste caso. Ela ganhou inclusive em Cannes o Ok, não sabia. melhor atriz no Festival de Acho que merecia. 2021. Faz um papel muito, muito sólido. Só antes mesmo de passar a palavra, Bernardo, não é? Agora chegando a tua vez, gostava só de contrapor o teu primeiro ponto, a primeira crítica menos positiva, dessa tal falta de envolvência que tu sentiste. E aí eu só questiono o seguinte e depois falo ao Bernardo e ele pode até ser ele a responder. Mas a pergunta é para ti, Tiago. Tu afirmas isso, mas então lembra-te só da cena, e vocês têm mais obrigação de se lembrar do filme, com o Einvind, portanto, que é o segundo, aquele rapaz que trabalhava na loja de café, que servia café, lembra-se? Pronto. O segundo namorado. Exato, vamos pôr como segundo namorado. Como ela o conhece e toda a envolvência deles e a própria sequência cinematográfica a certa altura, especialmente quando eles estão no jardim e a trocar fumo, pergunto, acho complicado se tu não consegues achar nessa cena, nessa sequência, nessa altura do filme, uma envolvência com o nosso personagem, com o filme em si, com tudo o que está a acontecer. A envolvência está muito bem. É complicado. Acho que a emotividade do filme, de um lado mais... Não estou a dizer que está perfeito, atenção. Mas a minha crítica... Perfeito, mas essa cena aí, ou sem dúvida. não conseguiste ter esse... Mas pronto, cada um é como é, mas não, é só lançar bem. um bocado aqui a acha, entendes? É que acho que isso está... E está bem lançado. Agora a questão é, não é tanta questão de envolvência,
com a personagem, nem com o filme, que nesse caso em particular está exímio, é mais com a emotividade mais dolorosa dos tempos em que a nossa protagonista atravessa momentos mais dolorosos ao longo da narrativa. Não há cenas para atravessa imortalizar. quase o início ao fim. Exato, mas esse é um momento positivo da narrativa, certo? Esse É um momento, struggle, é um momento amoroso. no fundo, Não é? é do início ao fim. Ela é uma pessoa que nunca demonstra estar 100% confortável, ou se calhar no fim podemos filosofar um bocadinho sobre isso, mas a grande beleza e que faz este filme, digamos, andar, é precisamente isso, esse desconforto que ela tem para com ela mesma constantemente, mudando Exato. por motivos diferentes, mas penso que é isso que é o combustível deste Worst Person in the World e que Exato, faz dela a pior pessoa do mundo. é quase uma constância de estado de espírito que não culmina nesses momentos de Pois. emotividade mais apreciável. Eu aceito isso. Só achei que no filme faltava ali uma cena ou outra para elevar essa Pronto. emotividade a um certo nível. Bernardo, o que é que tens a dizer sobre isto? Bem, recomeçando, se calhar aqui, recomeçando, porque já chega à parte da emotividade, referindo apenas que o The Sim, Worst eu Person in estendi-me the um World bocadinho. é o aguardado terceiro episódio de uma trilogia semi-não oficial do cineasta, que é composta pelo Reprise, o August 31 e o The Worst Person in the World. Portanto, é a trilogia de Oslo. É assim que o próprio cineasta se refere a ela. E é uma trilogia em que o cineasta comenta sobre a sociedade norueguesa a partir de casos de estudo de indivíduos particulares que vivem com todas as condições para serem bem-sucedidos. Conhecemos aquilo que o modernismo e a desenvoltura da sociedade norueguesa, mas que por causa de conflitos internos não conseguem corresponder às expectativas. Por outro lado, também traça uma evolução da cidade de Oslo em termos arquitetónicos e a influência da evolução urbana no estilo de vida das pessoas. Aqui o Trier está empenhado em construir essas memórias cinematográficas que no futuro vão ser, acho eu, muito importantes para interpretar o passado. Agora, focando em concreto neste The Worst Person in the World. É um romance dramático com elementos de comédia bastante refrescantes. Acho que tem uma energia muito própria. É bastante criativo e experimental quando tem que ser. Quando não tem que ser, toma uma abordagem mais humanística. A primeira metade é bastante leve e até jovial, mas gradualmente, quando entramos na segunda metade, vai se tornando mais meditativo e triste. À medida que aborda as limitações do tempo, os estímulos constantes que nos são apresentados todos os dias, que estão implícitos. O telemóvel, a televisão, a arte que consumimos, as pessoas que conhecemos, na essência fala sobre a incapacidade de foco da protagonista, mas também no processo de aprendizagem de coexistir no mundo com os outros. Certo. Ou seja, na urgência de cuidarmos de nós próprios, sem esquecermos que temos impacto naqueles que estão ao nosso redor. Depois o facto, e vice-versa. Depois o facto de o filme estar dividido em capítulos também é uma forma do filme expressar o carrossel emocional da protagonista ao longo dos 4 anos, o que acaba por resultar em mais do que um pedaço de vida, porque o filme aponta para um mosaico complexo de sentimentos e atitudes. E neste aspecto é muito interessante porque quase que transforma a forma como encaramos um filme de amadurecimento. Porque já não olhamos para um filme de amadurecimento apenas no contexto da adolescência, mas também pelos 20 fora e quem sabe não poderão existir histórias deste género com protagonistas nos seus 30, nos seus 40, e isso é sintoma da evolução da sociedade. Depois também encontrei uma qualidade de jazz no filme que por vezes me fez lembrar o Frances Ha do Noah Baumbach, porque a protagonista, a Frances,
é interpretada pela Greta Gerwig, também aparenta deambular pelas suas aspirações numa Nova York que, por muito desenvolvida que seja, nem sempre é um parque de diversões para as pessoas nos seus 20. A vida nem sempre é fácil. Abordando um pouco a banda sonora, e acho que o Trier sabe como acrescentar um fator de diversão. Tem needle drops muito originais, uma banda sonora expressiva, casa sons de pop rock com música eletrónica que têm um caráter aliciante, fazem-nos vibrar com as personagens, fazem-nos querer estar lá com as personagens, no seu mundo, no seu ambiente. E por outro lado, a composição musical é minimalista e em certas cenas, como aquela em que o Tiago estava a referir, quando o tempo para, a música quase que entra em modo conto de fadas, o que salienta o caráter esbelto e único daquela cena em particular e de outras que vão acontecendo, que são mais emblemáticas do que outras, que têm um caráter mais humano. Depois uma palavra para a Renate Reinsve, que acho que capta muito bem o espírito impulsivo da Julie e que ao mesmo tempo consegue irradiar uma luz e uma ganância de vida no seu sorriso que contribuem para humanizar a personagem, o que não é nada fácil, porque ela, não sendo a pior pessoa do mundo, é uma pessoa complicada. É uma pessoa complicada, como todos nós conseguimos ser, principalmente quando somos jovens. E adorei a sua prestação. Acho que ainda vou gostar mais dela numa segunda visualização, em que estarei concentrado noutros fatores e que a interpretação dela ainda pode vibrar mais. Depois também um toque para o Anderson, não, eu chamo-lhe sempre Anderson, mas ele é Anders Danielson Lee, que é a musa do Joaquin Trier. Acho que aqui tem uma interpretação muito madura, bastante tocante. Aquela cena onde ele está no carro com ela fez-me verter uma lágrima, muito bem atuada, e acho que ele tem aqui uma... O primeiro namorado. Primeiro namorado, sim. Que O tem um papel extremamente relevante na narrativa, diga-se. As duas personagens. Portanto, os secundários também têm um papel super relevante nesta história. Sim, está coisa muito extremamente importante. bem escrito. Mas tem algumas falhas, é verdade. Nomeadamente, a falta de progressão da personagem no terceiro ato incomodou-me um bocadinho. Assim como alguma repetição das ideias de frustração e de indecisão. Acho que criam algum atrito temático ao terceiro ato, fazem com que Estou de o acordo. filme estanque um pouco. E é verdade que o filme é, na essência, um presente sem um laço atado no final. Mas sinto que era necessário sentirmos mais as alterações no seu comportamento à medida que os eventos se iam desenvolvendo. Eu também estou de acordo. Eu vi todo o filme... Tendo em conta a sua instabilidade da sua essência, não é? Sim. E eu estava a dizer todo o filme, mas não é todo o filme. Mais a segunda metade do filme premiou-me com este um ligeiro sentimento de insatisfação, mas era pelo facto de eu estar a ver algo espetacular, Da primeira mas parte ter que sido não tão me boa. estava Pois. a satisfazer completamente. E ainda assim eu acredito que este é o melhor filme do cineasta. Pode chegar inclusive a um 4:4 numa segunda visualização, mas a minha primeira impressão foi esta. Acho que não é um 4:4 automático, mas é um filme que pode muito bem caminhar para lá com uma segunda visualização. Portanto, adiantando já um pouco a minha nota para acelerarmos o podcast, Okay. eu dou 4:4 ao filme. 4:4 ao filme não, 3.5 em 4 ao filme. E agora quero ouvir as vossas notas, a começar por ti, Diogo. Muito bem. Olha, estava um bocado se quiserem indeciso. tecer algum comentário, claro. Sim, eu estava um bocado indeciso, mas é isso.
Eu vou na mesma linha de pensamento que tu. Acredito que numa segunda visualização até possa apreciar mais ou dar mais valor a certas cenas. Mas será agora um 3,5, 4. Portanto, 3 estrelas e meia neste momento. E com um filme que parece-me um forte candidato na categoria de melhor filme internacional, pelo menos. Só me falta ver mais um. Vamos ver o Drive My Car, não é? Não se torna um forte candidato porque acho que a vitória já está anunciada com a nomeação do Drive My Car para melhor filme, não é? Pois não sei. Fácil. Não sei, mas penso que é um forte candidato. É um filme muito belo. Gostei de teres tocado na questão da banda sonora e aí só me veio uma coisa à cabeça, que é o facto de, como tu disseste, que até era bastante ampla essa banda sonora a nível de sons, a variedade que tinha. Isso e nada também óbvio. Tu vai buscar artistas que não são não estão, por exemplo, na nata dos artistas quando é para ir buscar músicas para os filmes. Porque ele quer uma coisa diferente e muito própria. Pronto, né? eu penso que também tem outras referências, o que enriquece a sua perspectiva. Exato. Também. Portanto, como tu falaste, de tal retrato de Oslo, eu penso que isso também é o retrato da banda sonora da sociedade moderna. Portanto, tudo isto que bebemos, quer seja do presente, quer seja do passado, de vários estilos, e portanto, sim, também um bom toque, que realmente lembro de ficar também retido nas minhas ideias, que a banda sonora também tinha sido bastante positiva, e portanto, penso que são 3 estrelas e meia bastante seguras, e sem dúvida uma excelente recomendação, e apelo aí desse lado. Primeiro a subscreverem o canal, e depois é a verem, quando tiverem a oportunidade, este The Worst Person in the World, sem dúvida. Muito bem. Eu vou dar 3 estrelas, precisamente porque vou respeitar um bocadinho aquela que foi a minha experiência. E esse pequeno detalhe que acho que me diferenciou um bocadinho de vocês. Agora, também vou na vossa linha, que pode perfeitamente, na minha opinião, ascender umas 3 estrelas e meia com uma segunda visualização, mas fica um bocadinho por só essa pequena diferença, porque são 3 estrelas extraordinariamente sólidas. É um filme muito, muito forte e espero que ganhe a categoria. Eu vou dizer que espero, ainda não vi todos, mas gostava que ganhasse a categoria de melhor argumento, muito sinceramente. E só não digo melhor internacional porque acho que o Drive My Car já ganhou. Vamos ver. Por questões logísticas. Estaremos aqui para analisar isso. Mas pronto, e é isso. Que, se quiserem eu posso já adiantar a minha recomendação. Não, queria apenas dizer desculpa, que há uma frase de um cineasta que eu adoro, um dos meus cineastas preferidos, que é o Wong Kar-wai. Ele refere que o amor é tudo uma questão de timing. E eu acho que essa frase tem muita ressonância com as vivências desta personagem. Sem dúvida. E com um pouco e também com todos nós, eu diria. Com todos nós, exatamente. E pensei nessa frase quando a visualização do filme, e acho que encaixa bastante bem, o que realça a ressonância que o próprio filme. Portanto, quando tu falaste na pureza, eu acho que estás também a referir ao facto do filme estar escrito a um nível que consegue relacionar-se com todos nós, praticamente. De alguma maneira consegue tocar-nos. E isso é uma das marcas de um grande filme. Sendo extremamente ousado, por exemplo, no teor sexual que tem. Atenção, e... Não é? Sim, mas já é é belo lá mesmo. É um cineasta que não não estou a dizer que não é, mas estou a dizer que sobre a sexualidade. É ousado nesse aspecto, poderia não ser. E isso, obviamente, traz riqueza. E só mesmo para complementar o que o Bernardo disse, é um bocadinho como a frase que a Robin diz ao Ted em How I Met Your Mother, que é o que é preciso para um relacionamento resultar é química e timing. Só que o timing é uma porcaria. Portanto, é um bocadinho esta ideia que... Olha, então diz-nos algo que não seja uma porcaria, nomeadamente a tua recomendação. Olha, o que eu acho que não é uma porcaria é um filme que eu tive que ir ao baú. Confesso que tive um bocadinho de dificuldade em escolher uma recomendação apenas porque queria que tivesse alguma linha temática que não é muito fácil em termos de qualidade, e nem estou a dizer que o filme que vou recomendar é igualmente bom como este, mas acho que merece a visualização sem dúvida. É nomeadamente Beautiful Boy, o filme de 2018. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver. Sim.
com os protagonistas Steve Carell e Timothée Chalamet, por si só acho que já está garantida, portanto, a recomendação per si. Mas porquê é que eu escolhi este filme? Porque já o vi há algum tempo, mas como neste caso retrata a relação entre o pai e um filho que é viciado em metanfetamina, e isso completamente destrói a rotina da sua família, e o pai, que neste caso é o Steve Carell, tenta entender o que acontece com o seu filho, o Timothée Chalamet, interpretado por ele, que teve uma infância de bastante carinho e de suporte, só que ao mesmo tempo ele tenta perceber de onde é que vem essa dependência dele. Ele, por sua vez, o filho, passa por diversos ciclos da sua vida de um dependente, tanto da droga, lutando para se recuperar, mas que volta e meia volta a entregar-se ao seu vício. E eu não estou aqui, obviamente, a comparar o vício da instabilidade da nossa protagonista com um vício de droga, mas até poderemos, metaforicamente falando, fazer um paralelismo. Mas, acima de tudo, porque é que eu recomendo este filme em paralelismo com este, com o The Worst Person in the World? Porque muitas vezes o filho, neste caso a personagem interpretada pelo Timothée, sente-se a pior pessoa do mundo por causa disso, e vemos as dificuldades que ele atravessa por, neste caso, não é tanto a sua instabilidade, mas sim estar viciado em algo externo a si mesmo e estar um bocadinho perdido na sua vida. Portanto, acho que há esse paralelismo e aconselho vivamente a visualização do filme por isso mesmo. E pronto, e é isso. No Muito fundo. bem, muito bem. Cheguei a escrever sobre ele há um par de anos. Diogo. Podem ler a crítica no Barreto. Sim. Isso lembra agora um filme que até há pouco tempo, que foi do ano passado, acho que há 2 anos, com a pandemia, que era com a Natalie Portman. Você lembra-se do título do filme? Era muito idêntico à história. E gostei muito, que era, portanto, era a Natalie Portman e a... Quem era? A Julia Roberts? Não. Meryl Streep. Natalie Portman e Meryl Streep. Não se lembra de qual era esse filme. Não estou a ver nenhum filme com Não, essa associação. Mas pronto, é um desafio para ir para casa. Pronto, fica aí a história dentro que estava muito bom. A minha recomendação não é essa, mas podia ser, digo já. Não, é Sense8, a série da Netflix, 2015 a 2018. Eu estou sensivelmente a meio, mas recomendo esta série porque esta é muito simples. Personagens, ou digamos, todos eles têm uma característica especial que os difere de todos os seres humanos, que é, digamos, um oitavo sentido, e com isso conseguem comunicar entre si, digamos, com uma comunicação muito própria. Um oitavo. Isso chama, isso sim, mais ou menos, um oitavo sentido. E pronto, isso pode ter São muitos. razões. Tem implicâncias sentimentais, até físicas, portanto, a questão das sensações é muito aqui em jogo. Uma ficção científica, mas que eu penso que não exagera nesse sentido. Todos os personagens estão cada um em um canto do mundo, e o que eu penso que é forte o suficiente para eu considerar uma recomendação é a humanidade que a série consegue demonstrar, e todos os personagens, que isto vai, digamos, alternando a nível de destaque e foco, cada um deles consegue ter uma história interessante, uma história diferente, mas com cada um deles conseguimos aprender algo, e eles próprios são postos constantemente, são constantemente desafiados, vamos pôr assim, uns pelos outros, e as dificuldades de uns pelos outros, portanto, eles conseguem, digamos, ajudar-se mutuamente e a viver certas sensações que o outro também está a viver. Penso que se cria aqui realmente uma ligação muito especial, e a nível narrativo consegue realmente esta série estar apelativa e interessante o suficiente para tirar o melhor proveito de tudo que 8 ou 9 seres humanos diferentes conseguem, ou como é que conseguem viver, ou dar um a cada um, e a quem está deste lado, ao espectador. Portanto, Sense8, podem encontrar isto na Netflix. Muito bem. A menos que sejam russos. Pois, a menos que sejam russos. Exatamente. Para fechar, eu vou recomendar não um filme, mas 4. Porque, na essência, vou recomendar a filmografia do cineasta. Não é. Não é Vou recomendar a filmografia do Joaquin Trier, que é composta por 5 filmes, não é? Sendo que o quinto é o The Worst Person in the World, e ele não tem um filme mau, não tem sequer um filme mediano. É a recomendação de toda a filmografia, a começar no Reprise de 2006, que está relacionado com a competição saudável de 2 amigos no mundo da literatura, assim como as suas vidas
confusas e egocêntricas e também até certo ponto privilegiadas. Ou seja, deixa-me só fazer aqui uma pergunta, Bernardo. Ele tem sempre temas muito intelectuais, digamos assim, nos seus filmes que aborda, não é? Personagens muito intelectuais e Sim, consegue sempre marcar essa pureza. Não é de todo um cineasta superficial, nem um cineasta de cinema de entretenimento. Mas para continuar, só para não irmos aqui fora de tempo, o Oslo 31 de Agosto, que é um projeto que é concentrado também num protagonista toxicodependente, em recuperação, que progressivamente se vai alienando dos outros e também de si próprio. O Louder Than Bombs, 2015, que é um poema com um ótimo sentido de ritmo sobre memória e falhas de comunicação de uma família. E o Thelma, que antecede The Worst Person in the World, 2017, que é onde o cineasta começa a namoriscar com o suspense, com temas mais negros e fantásticos, através de uma história de despertar sexual com um vocabulário que eu acho que é bastante metafórico. E por fim, The Worst Person in the World. Sim, essa partilhámos, acabámos de fazer o podcast. Portanto, é aqui uma mini batota, mas eu recomendei na essência a filmografia. Portanto, eu só recomendei uma coisa. Sim. Só que eu no próximo podcast irei despachou os 5 ou os 4 em 1 minuto. Incrível. E provavelmente fui mais curto que vocês a recomendar. Eu irei recomendar a filmografia do Martin Scorsese e Pronto. Mas espera aí, viste-a toda? Ainda não, opá. Pronto, então não podes recomendar. Mas é como nas séries, não é? Estou a caminho. Recomendar filmografias, vocês virem todas. Pronto, é como nas séries. longas metragens. Ok. Ele tem curtas. Mas bem, pessoal, muito obrigado. Grande abraço. Esperem até ao fim. Já sabem, participem nos comentários, inscrevam-se no canal, acompanhem o Barrete diariamente, semanalmente, o que seja. Apoiem-nos, nós estamos cá para vocês, para comentar sobre a arte, para interagir, para tornarmos a arte algo interativo e não de consumo cada vez mais isolado, que é aquilo que tendencialmente está a ser, o consumo de cinema e muito mais arte em casa. Esta é uma forma de interagirmos todos e enriquecermos todos em conjunto. Espero que tenham gostado e até para a semana. Fiquem bem. Até para a semana, pessoal. Viva o campo. Porque a arte somos nós.